os frutos da carne e os frutos do Espírito. As principais diferenças entre os frutos do Espírito e os frutos da carne são que o fruto do Espírito edifica o homem, abençoa os que estão ao seu redor e adora a Deus. Contra esses frutos não há lei nem condenação. Já os frutos da carne e todas as suas facetas têm como consequência a destruição do homem e a morte eterna. O trecho sobre o fruto do Espírito e as obras da carne foi citado na carta do apóstolo Paulo, endereçado aos Gálatas. Veja os principais traços dos frutos da carne e as 9 características do fruto do Espírito. Os frutos da carne. Em Gálatas 5, 19, versículo 21, Paulo descreve quais são os frutos da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Os frutos da carne representam tudo que não provém de Deus. Trata-se das ações da nossa natureza pecaminosa. A carne simboliza a nossa fragilidade e a nossa tendência ao pecado. Apesar de Paulo listar algumas características, as obras da carne vão além das destacadas em Gálatas. A nossa natureza tende constantemente a se inclinar a essas armadilhas, o que requer de nós muita atenção e uma luta contínua contra a carne. Quando damos vazão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito Santo. Como consequência, os frutos do Espírito são enfraquecidos pela obra da carne. A luz, as trevas não convivem juntas. Por isso, os frutos da carne, como erva daninha, procuram sufocar os frutos do Espírito. Como está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 21, devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo nos atentou para não confundirmos a nossa liberdade em Cristo como libertinagem. Agindo contra a vontade de Deus, devemos ser prudentes e vigiamos sempre. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, medindo o amor. Gálatas 5,13. Apesar de fracos, temos um Deus forte. Somos nova criatura em Cristo. Ele é a fonte do Espírito. Quanto mais nos alimentamos dele, mais o Espírito Santo nos preencherá. O resultado da presença dos frutos do Espírito é a edificação da nossa vida. Alimentados pelo Espírito Santo, também edificamos a vida dos nossos irmãos, derramando os frutos do Espírito e compartilhando o amor de Deus. O fruto do Espírito são 9 características, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 ao 23. Primeira característica, o amor. Deus é amor. O amor é a característica mais importante para um cristão. Sem amor, o Pai não entregaria o Filho. Sem amor, não haveria o sacrifício. Sem amor, o Filho não enviaria o Espírito Santo para nos confortar. Sem amor, é impossível ter outras virtudes do Espírito. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 5. Jesus, em toda a sua trajetória, enfatizou a importância do amor. Quando Jesus resumiu os mandamentos do Senhor em apenas 2, ele usou como um elemento fundamental o amor. Mateus 22, versículo 37 e 39. Todo o seu comportamento durante o seu ministério foi baseado no amor. Nós, como imitadores de Cristo, devemos ter o amor como a via principal para lidar com o próximo e realizar as nossas responsabilidades. Só conseguimos amar a Deus e amar o próximo quem tem o Espírito dentro de si. Quando tratamos a todos com amor, refletimos a face de Cristo e crescemos cada vez mais em espírito. O coração é que o Espírito Santo faz morada, trata-o a todos com amor.
Segunda característica, alegria. Quando nos alegramos no Senhor, não nos movemos pela circunstância da vida, mas pela certeza da salvação em Cristo. Entender que fomos alcançados pelo amor de Deus torna a nossa vida mais alegre. Um servo de Deus alegre tem um coração grato, que reconhece os feitos do Senhor. Essa é a verdadeira alegria que as situações passageiras da vida não podem tirar. A alegria gerada pelo Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é capaz de superar a dor e tristeza. Com esta alegria somos capazes de enfrentar todas as tribulações. Nós podemos estimular esta alegria através da leitura da palavra, louvando e orando a Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de como a alegria no Senhor nos fortalece e edifica. Independentemente das situações, mesmo sendo açoitados e presos injustamente, Paulo e Silas foram capazes de cantar hinos ao Senhor dentro da prisão. Atos 16, 25 e 26. Só o Espírito Santo é capaz de nos mover desta forma. O louvor despertou o coração de Deus, abalando os alicerces da prisão, e foi operando um grande mover naquele lugar. Terceira característica, paz. Uma das coisas mais preciosas que o Espírito Santo traz em nossas vidas é a paz. Esta paz excede todo entendimento, nos tranquiliza, independentemente das circunstâncias, e refrigera a nossa alma. A paz que o Espírito Santo derrama em nossos corações é inexplicável. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Apesar de difícil de explicar, esta paz está acessível a todos que têm o Espírito Santo. Através da leitura da palavra e do nosso relacionamento com Deus, em oração recebemos o derramado do Espírito Santo em nossas vidas. Esta presença lança fora todos os nossos corações, toda ansiedade e medo. Não há o que tememos quando temos a certeza que Deus está no comando das nossas vidas e que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, como está escrito em Romanos 8, 28. Quarta característica, paciência. A paciência requer do cristão confiança total em Deus. Uma pessoa que sabe que Deus age no tempo certo não precisa ficar impaciente ao ponto de pecar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tarde para falar e tarde para irar-se. Tiago 1,19. Temos essa segurança quando fortalecemos a nossa fé, buscamos o Espírito Santo. Quanto mais buscamos a Deus, mais confiamos nele e nos tornamos mais pacientes. O Espírito Santo afasta a agressividade, evita a ira e retira de nós o sentimento de desespero. Quem tem o Espírito Santo espera e confia em Deus. Quinta característica, a amabilidade. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2,24. Ser amável é uma das marcas que quem segue os passos de Cristo, quem tem o Espírito Santo, é amável com o próximo, tanto no falar quanto no agir. Ele nos dá sensibilidade para perceber o valor de uma vida. Toda vida tem valor para o Criador e deve ser tratada com amor e compaixão. Tratar o próximo com amor é perseverar a si e perseverar o outro. Quem é amável tem um entendimento que foi amado primeiro. Jesus foi o maior exemplo de como é ser amável. Sua presença era aprazível e acalmava a todos que estavam ao seu redor. Onde Jesus passava, transformava o ambiente e todos sentiam o prazer de estar ao seu lado e ouvir a sua voz. Sexta característica, bondade. A bondade é um modo de ação do Espírito Santo. Deus é bom e tudo que recebemos dele foi através da sua graça. E bondade, quem tem o Espírito Santo reflete esta bondade nas ações e no seu relacionamento com o próximo. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:2. A bondade gera pelo Espírito Santo, afasta do nosso coração o sentimento de maldade da natureza pecaminosa. Quem é guiado pelo Espírito Santo age como bondade. No coração vê tudo com bons olhos e gosta de fazer o bem. Os atos de bondade são reflexos do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Quando nos beneficiamos da bondade de Deus, compartilhamos a graça que recebemos, sendo bondosos com o nosso próximo. Sétima característica, fidelidade. Deus é fiel e somos fruto da sua fidelidade. Assim como o Pai, o Filho manteve a sua palavra e recebemos o Espírito Santo. Como filhos de Deus, devemos ser fiéis a Ele e mantemos o nosso bom testemunho, como os homens. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Devemos ser leais a Cristo, assim como Deus é conosco. A fidelidade em nossas vidas se torna concreta quando a palavra que recebemos de Deus é praticada ao obedecermos ao conselho do Espírito Santo. Estamos excedendo a nossa fidelidade a Deus.
Nossa fidelidade a Deus reflete a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nos frutos do Espírito não há espaço para mentiras ou meias-verdade. Quem anda pelo Espírito anda em retidão e tem boa fama, reflexo da fidelidade com Deus. Mansidão, oitava característica. Quando agimos com tranquilidade, tudo muda. Nosso temperamento interfere no comportamento das pessoas. O Espírito Santo é assim, transborda e contagia. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Um coração pacífico e manso é movido pelo Espírito Santo. Quando alcançamos este nível, somos capazes de nos controlar e acalmar aqueles que estão ao nosso redor. Desta forma, agindo com mansidão, podemos edificar vidas que precisam ser alcançadas por Deus. Jesus sempre tratou todos com mansidão. Pessoas o procuravam em desespero e dor. Ele ouvia derramar o seu favor e o desespero transformava-se em alegria. Até quando foi indagado por seus perseguidores, sua mansidão é desconcertante. A presença do Espírito Santo dissipa as trevas. Nona característica, domínio próprio. Submetemos as nossas vontades à obediência a Cristo. É algo que deve ser buscado em todo o tempo. O mundo nos oferece oportunidades que não a realidade pretende nos tirar. Caminho do Senhor e entristecer o Espírito Santo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4-5. Quando estamos fora do caminho do Senhor, somos levados a fazer o que não queremos, reagindo a qualquer estímulo. O mundo só dá ênfase às vontades carnais. O mundo jaz do maligno. Cabe a nós desenvolvermos, com a ajuda do Espírito Santo, domínio próprio e sabedoria para nos afastarmos das armadilhas da carne. O domínio próprio faz parte do conhecimento das nossas limitações, do entendimento que somos fracos e dependentes da misericórdia de Deus. Há situações em que podemos nos controlar, mas também há momentos em que só o Espírito Santo pode nos livrar. Por isso, o servo de Deus deve sempre estar em sintonia com o Espírito Santo, para discernir as situações, se controlar e se manter firme. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.